real, real. He's so real to me. Oh, real, real. He's so real to me. Though some people doubt him, I can't live without him. That's why I love him, and he's so real to me. Hallelujah. Real, he's so real to me. Sing it. Real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, but I can't live without him. That is why I love him, and he's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every... They were on their march after being separated, a called out people. And they come to the Red Sea. And they had to call a halt. They couldn't cross over. Eles estavam em sua marcha depois de terem sido separados e um povo que foi chamado para fora. E eles vieram até o Mar Vermelho e eles tiveram que mandar parar. Eles não podiam atravessar. The great General Joshua had to raise his hand and sound the trumpet. Stop! Quit marching. There's an obstacle before us. O grande general Josué teve que levantar sua mão e soar a trombeta que... Parem! Interrompam a marcha! Há um obstáculo diante de nós. We have the mountains on either side. We're down here in the valley. And we have to stop. Temos as montanhas de ambos os lados. Estamos aqui embaixo em um vale. E temos que parar. When that church ever stops, that's when Satan takes over. E sempre que aquela igreja para, é aí quando Satanás prevalece. Got to move constantly, rapidly, marching towards Zion. Tem que mover-se constante e rapidamente, marchando para Sião. Don't let the church of the living God ever be guilty of stopping. Não permita que a igreja do Deus vivente alguma vez seja culpada de parar. So they stopped and said, "What's the matter here?" Assim que eles pararam e disseram, qual é o problema aqui? And as soon as they stopped and pitched their tents and began to rest a while, they heard the rumble of wheels. And the only way of escape they had was backward. Então logo eles pararam e armaram suas tendas e começaram a descansar um pouco. Eles ouviram o rumor das rodas. E o único caminho de escape que eles tinham era para trás. And here come Pharaoh's army moving in to block off or channel across. E aqui vem o exército de Faraó aproximando-se para bloquear ou passar pelo meio. You soldiers, knowing the strategy, how that they shut them off. Vocês, soldados, conhecendo a estratégia, como eles os cercaram. There was the Red Sea before them, perhaps 2 or 3 miles across it. Lá estava o Mar Vermelho diante deles, talvez 2 ou 3 milhas de largura. Here was the high mountains, they could not climb them. They'd be like sheep scattered up there. A target for every bowman. Aqui estavam as altas montanhas, eles não podiam escalá-las. Eles seriam como ovelhas espalhadas por lá. Um alvo para todos os arqueiros. And behind them, because they had stopped, come the enemy. E atrás deles, porque tinham parado, vinha o inimigo. It shows this, friends, even in the march today towards the promised land, the enemy's just a jump or two behind us.
Isto mostra, amigos, que até mesmo hoje, na marcha para a Terra Prometida, o inimigo está a uma distância de apenas 1 ou 2 saltos atrás de nós. We can't stop at this revival. This cannot be calling a halt. Just keep moving on. Go on. Não podemos parar neste reavivamento. Isto não pode ser uma ordem de parada. Simplesmente continuem avançando. Prossigam. You got a presence of the Holy Spirit with you night before last and last night. Now continually move on into that. Vocês tiveram a presença do Espírito Santo com vocês anteontem à noite e ontem à noite. Agora, movam-se continuamente para dentro daquilo. Don't call no halt, for the enemy is close behind you. Não deem ordem de parar, porque o inimigo está logo atrás de vocês. And as soon as the halt was called, and Pharaoh's army was seen coming in the distance, the roar of the wheels of the chariots and the dust flying and the screams of the soldiers. Então logo deram ordem de parar, e o exército de Faraó foi visto vindo à distância, o rugido das rodas dos carros, e a poeira levantando-se, e os gritos dos soldados. What a time! It ran the people almost into a frantic. Que hora difícil! Isto quase fez o povo agitar-se. But there was one among them who knew there was no reason to be disturbed. He had had conferences before. He knew what it taken to get a hold of God. Mas havia um entre eles que sabia não haver motivo para estar perturbado. Ele tinha tido conferências antes. Ele sabia o que era preciso para conseguir falar com Deus. So up we'll say, up on the hill at a certain rock, Moses hid himself from the rest of the children of Israel, and there he held a conference. Assim que, em cima do monte, em uma certa rocha, Moisés escondeu-se do resto dos filhos de Israel. E lá ele teve uma conferência. Lord, I have marched to this place, but an obstacle has stopped us. We've had to call a halt. Senhor, marchei até este lugar, mas um obstáculo nos parou. Tivemos que dar ordem de parada. Like our brother here in a wheelchair. Like maybe you sitting there with a cancer, or with a heart trouble, or something that you know you're just going to die right away. Como nosso irmão aqui em uma cadeira de rodas, como talvez você sentado aí com câncer, ou com um problema cardíaco, ou com algo que você sabe que vai morrer disso a qualquer momento. The enemy has stopped you. He's brought you to a halt. O inimigo o parou, ele o fez parar. Maybe you come to a halt before the enemy overtook you. Maybe it's something in your life that's caused you to halt. Talvez você tenha parado antes que o inimigo o alcançasse. Talvez haja algo em sua vida que o tenha feito parar. Whatever it is, you still have the privilege of a conference. O que quer que seja, você ainda tem o privilégio de ter uma conferência. Let's talk it over with him. Let's do something about it. Conversemos sobre o assunto com ele, façamos alguma coisa acerca disto. No matter what the enemy is, he's never too great for our God. We need a conference. Não importa o que o inimigo seja, ele nunca é demasiado grande para nosso Deus. Necessitamos de uma conferência. So Moses went up behind a certain place, we'll say, and held a conference with God. He didn't know what to do. Assim Moisés subiu por detrás de um certo lugar, diríamos, e teve uma conferência com Deus. Ele não sabia o que fazer. Maybe you don't know what to do. Talvez você não saiba o que fazer. Maybe you're a sinner and have done so much sin. Talvez você seja um pecador e tenha cometido tanto pecado.
Maybe you smoke till you can't smoke no more and can't quit it. Talvez você tenha fumado até não poder mais e não consegue parar. Maybe you've drank till you can't drink no more and you can't quit it. Talvez você tenha bebido até não poder mais e não consegue parar. Maybe you've come to the place where you so full of sin and lust you have to look up on every woman you see wrong. Talvez você tenha chegado ao ponto de estar tão cheio de pecado e cobiça que você tem de olhar errado para cada mulher que vê. Or maybe you've even perverted your own natural resources. Ou talvez você até mesmo tenha pervertido seus próprios recursos naturais. Maybe you've come to a block. Talvez você tenha chegado a um bloqueio. I don't care where you're at. God's still ready to come to you in a conference and talk it over with you. Não me importa onde você esteja, Deus ainda está pronto para vir a você em uma conferência e conversar sobre o assunto com você. Maybe you broke up your home. Maybe you've left your husband, left your wife. Maybe you run off from your children. Talvez você tenha destruído seu lar. Talvez você tenha deixado seu esposo ou deixado sua esposa. Talvez você tenha abandonado seus filhos. There might be many things in this life that the enemy has trapped you into. But remember, my brother, sister, you still have the rights to have a conference with God. Pode haver muitas coisas nesta vida com que o inimigo o tenha pego em sua armadilha. Mas lembre-se, meu irmão, irmã, você ainda tem o direito de ter uma conferência com Deus. Yes, sir, talk it over with him. He's a very present help in a time of trouble. Sim, Senhor. Conversar sobre o assunto com Ele. Ele é socorro bem presente na angústia. Then we see that Moses had a conference. Então nós vemos que Moisés teve uma conferência. And perhaps this was a conference. Oh, great leader of Israel, I have done all this at your command. I have led these people just as you told me to do it. E talvez esta foi a conferência. Ó, grande líder de Israel, fiz tudo isto ao teu comando. Eu guiei estas pessoas exatamente como tu me disseste para fazer. I've covered the people by the blood. I've brought down the plagues out of heaven. I've done everything that you told me to do. And here we are, trapped. Cobri o povo com o sangue, trouxe as pragas desde o céu, fiz tudo o que me disseste para fazer, e aqui estamos nós, caídos na armadilha. What must I do, Lord? I must have this conference with you. Que devo fazer, Senhor? Preciso ter esta conferência contigo. And perhaps sitting on top of the rock, or standing near by the cleft of the rock, where Moses was praying at this certain selected place in this crucial moment. E talvez sentado no topo da rocha, ou de pé próximo à fenda da rocha, onde Moisés estava orando neste certo lugar selecionado, no momento crucial. Something had to be done, or they'd be crushed beneath the wheels of the chariots. Alguma coisa tinha que ser feita, ou eles seriam esmagados sob as rodas dos carros. They'd be pushed through every little Hebrew children. Elas seriam forçadas a passar por cima de todas as criancinhas dos hebreus. Every one of the little babies that had been bursted their heads on a rock, and their mothers had been cut open and ravished, and their fathers had been massacred. That was a crucial moment. Cada dos bebezinhos teria sido estourado, suas cabeças em uma rocha, e teriam aberto suas mães ao corte lá e as violentado, e seus pais teriam sido massacrados. Era um momento crucial. There may be that same type of crucial moment, maybe just not that way, but maybe a cancer has took a hold of you. Maybe some other disease. Esse mesmo tipo de momento crucial pode estar ocorrendo. Talvez não exatamente dessa maneira, mas talvez câncer o tenha agarrado. Talvez alguma outra doença. Maybe sin has took a hold of you.
And it's going to crush you right down into a devil's hell. A separation from God. Talvez o pecado o tenha agarrado e ele irá forçá-lo a ir para o inferno diabólico, uma separação de Deus. Hold a conference quickly. Tenha uma conferência rápido. And when this conference was held, God stood on the rock by the side of Moses. And he said, go back down in the camp, Moses. Go right back where you started from. I'm God. E quando esta conferência ocorreu, Deus ficou de pé sobre a rocha, ao lado de Moisés, e ele disse, desça de volta ao acampamento, Moisés, retorne diretamente para o lugar de onde você saiu. Eu sou Deus. Go down there and speak to the people to go forward. Amen. I'll make the way when it comes time to make the way. Hallelujah. I'm the way-making God. Desça lá e fale ao povo para avançar. Eu farei o caminho quando chegue o tempo de fazer o caminho. Eu sou o Deus que abre caminhos. Moses, after the conference is over, and was dismissed from the presence of God with an order to go forward, walked down and said, fear not, Israel. Stand still this day and see the power of our God. Moisés, depois que a conferência tinha terminado e tinha sido dispensado da presença de Deus, com ordem de ir em frente, caminhou até embaixo e disse, não temas, Israel, aquietai-vos este dia e vede o poder do nosso Deus. Go towards the sea. Don't move from the commandment. Ide na direção do mar, não vos desvieis do mandamento. The command is go forward. The promised land belongs to us. This enemy's in our way, it's got us cut off. But God said go forward, keep moving. A ordem é avancem. A terra prometida nos pertence. Este inimigo que está em nosso caminho nos tem impedido, mas Deus disse, avancem, continuem movendo-se. Hallelujah. That's what's the matter with the church today. Esse é o problema com a igreja hoje. God calls you, and He wants to give you gift after gift and power after power and grace after grace, but you organize yourself. Then I can't go any further because the church won't let me. Deus o chama e Ele quer dar-lhe dom após dom, e poder após poder, e graça após graça. Mas você se organiza, então não posso ir mais longe, porque a igreja não me deixa. See, there's no halting place in God. Amen. No place for denomination. There's no place for any certain standards. Está vendo? Não há lugar de parada em Deus, não há lugar para denominação, não há lugar para quaisquer padrões em particular. The thing of it is go forward. Speak God's word and go forward. Just keep on going. Hallelujah. Keep moving. A coisa é avançar. Fale a palavra de Deus e siga em frente. Simplesmente vá continuando. Continue movendo-se. God says it's right, it's right. You got your commission. Se Deus diz que é certo. Você tem sua comissão. If you say, well, I went to my church and they told me I ought to go up to that tabernacle. I'm all confused now about whether I should have the Holy Ghost or not. Se eles dizem, bem, eu fui à minha igreja e eles me disseram que eu não devia ter ido àquele tabernáculo, estou todo confuso agora, quanto a eu dever ter o Espírito Santo ou não. The promise is yours. It's to you and to your children and to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call. A promessa é vossa, é para vós e para vossos filhos e para aqueles que estão longe, para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. What? Speak the word of God. God said so. Go forward. Watch the enemy scatter. Watch the Red Sea open. O quê? Fale a palavra de Deus. Deus disse assim. Siga em frente.
Observe o inimigo dispersar-se. Observe o Mar Vermelho se abrir. Have a conference. Go forward. Sure it'll open. Tenha uma conferência. Siga em frente. Seguro ele se abrirá. God is the way of escape. He made a way right straight to the promised land. Anything got in its way, He moved it out of the way. Deus é o caminho de escape. Ele fez um caminho diretamente para a terra prometida. Qualquer coisa que tenha se colocado em seu caminho, Ele a moveu para fora do caminho. If anything gets in your way, then have a conference with God. Talk it over with Him and go on. Se qualquer coisa se colocar em seu caminho, então tenha uma conferência com Deus. Converse sobre o assunto com Ele e prossiga. That's what God's saying to Isaiah here. É isso o que Deus está falando para Isaías aqui. Oh, you're sinful. Your sins are like scarlet. Why don't you come and let's reason together? Why not come and talk it over with me? My grace is sufficient. Ah, você é pecador. Seus pecados são como a escarlata. Por que você não vem e nos deixa razoar isto juntos? Por que não vem e conversa sobre o assunto comigo? Minha graça é suficiente. The Red Sea Conference. A Conferência do Mar Vermelho. Many years ago, there was another conference I'd like to speak just a moment of. That was the Yuletide season that we're now entering, whether there would be a Christmas or not. Muitos anos atrás, houve uma outra conferência. Gostaria de falar dela só por um momento. Essa foi quanto à estação natalina na qual estamos entrando agora, se haveria um Natal ou não. But there was a conference made in heaven. What this plan of redemption would be. Mas houve uma conferência no céu acerca do que seria este plano de redenção. And it was decided by God that He would become a man. That He'd come down and take His own curse upon Himself. E foi decidido por Deus que ele se tornaria homem, que ele desceria e tomaria a sua própria maldição sobre si mesmo. It would not be fair for Him to send an angel. It wouldn't be fair for Him to send any other person, even if He had a boy. It would not be fair for Him to send His boy. Não seria justo ele enviar um anjo, não seria justo ele enviar nenhuma outra pessoa. Mesmo que ele tivesse um filho, não seria justo ele enviar seu filho. It would not be fair for me to make Joseph suffer for the things of my judgment. I wouldn't be just in doing so. Não seria justo eu fazer José sofrer pelas coisas que eu determinei em julgamento. Eu não seria justo ao fazê-lo. If I pass my judgment and want to redeem it, the only thing I can do is suffer for it myself. Se prescrevi meu julgamento e quero redimi-lo, a única coisa que posso fazer é sofrer por isto, eu mesmo. That's the sign. That's the death stroke to Satan. Aquele foi o sinal. Aquele foi o golpe mortal em Satanás. Now, my Catholic brother, and also many of my Protestants, I'm not hurting you. But when you try to make Jesus a little lesser God than God, make Him a lesser God. Agora, meu irmão católico, e também muitos dos meus protestantes, não estou querendo feri-los, mas quando você tenta fazer Jesus um Deus um pouco menor que Deus, fazer dele um Deus menor, You cut His feet off, bring Him down just a little bit under the head of God, and make Him a lesser God. You are so wrong. você corta o pé dele, o traz um pouquinho mais baixo que a cabeça de Deus e o faz um Deus menor. Você está tão errado. Jesus was man. He called Himself the Son of Man. That was a death blow to the devil. Jesus era homem. Ele chamou a si mesmo de filho do homem. Aquilo foi um golpe mortal no diabo. The devil's high. Built himself a kingdom more beautiful than Michael's. O diabo é exaltado, fez para si um reino mais bonito que o de Miguel. Cain, his son, wanted to make a pretty altar all out of fruits and things. Caim, seu filho, queria edificar um bonito altar, todo de frutas e coisas mais.
God doesn't dwell in that kind of beauty. Deus não habita nesse tipo de beleza. But God to strike the death blow to sin. Look how he come. Mas Deus para desferir o golpe mortal no pecado. Olhe como ele veio. How did he choose to come? There's a conference in heaven. Como ele escolheu vir? Houve uma conferência no céu. How are you going down? How are you going to do it, Father? Said the angels. Como descerás? Como vais fazer isto, Pai? Disseram os anjos. I'm going to become one of them. My law of redemption is a near kinsman. And I'll have to be man myself. Vou tornar-me um deles. Minha lei de redenção é um parente próximo. E eu terei que ser um homem eu mesmo. That's the strike that knocked Satan. Aquele foi o golpe que nocauteou Satanás. Born, he could have come down with cherubims. He could have come down the golden ladders. Nasceu, ele poderia ter descido com querubins. Ele poderia ter descido pelas escadarias douradas. There could have been anthems sung through the heavens and he could have walked to the earth and expelled everything. Poderia ter havido hinos que fossem cantados pelos céus. E ele poderia ter caminhado até a terra e expulsado todos eles. But when he held the conference, he decided to come as a babe. Mas quando ele teve a conferência, ele decidiu vir como um bebê. In Isaiah 9:6 we find it. Unto us a child is born, a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called the Counselor, Prince of Peace, the mighty God, the everlasting Father, and of his dominion there shall be no end. Em Isaías 9:6 encontramos isto. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade, e não haverá fim de seu domínio. This will be a sign unto you. A babe, not a God, a baby. Este vos será um sinal, um bebê, não um Deus, um bebê. Look where he was born. Veja onde ele nasceu. It had to be decided in the conference where he'd be born to make sure he was man. Tinha que ser decidido na conferência onde ele nasceria para deixar claro que ele era homem. He was born in a stable. Ele nasceu em um estábulo. He chose instead of the ivory palace guard to bring him, instead of an angel escort, instead of rolling cherubims with the fineries of heaven, he stuck himself, put himself in the stable over the manure of the animals, the dirt and filth of the world. Ele escolheu, ao invés do guarda do palácio de marfim trazê-lo, ao invés de uma escolta de anjos, ao invés de querubins ondulatórios com os requintes do céu. Ele saiu sozinho, ficou em um estábulo sobre o esterco dos animais, a sujeira e a imundície do mundo. He was man. He was no lesser God. He was a man. Ele era homem. Ele não era nenhum Deus menor. Ele era um homem. Born like we are, through the mess of birth. Come from the womb of a woman. Not a God, a man. Nasceu como nós nascemos, através da sujeira do nascimento. Veio do ventre de uma mulher, não um Deus, um homem. He was nothing, no wonder. The greatest sign. Ele não era nada e não é de admirar o maior filho. You see in the meetings a sign of discernment, the presence of the living God. You see the signs everywhere of him. Vê-se nas reuniões o sinal do discernimento, a presença do Deus vivente.
Vê-se os sinais por toda parte dele. But let me say this to you, my brother, my sister. There never was a sign so striking as the sign that the angels told the shepherd, you'll find him in the stable, wrapped in swaddling's cloth. Mas deixe-me dizer-lhe isto, meu irmão, minha irmã. Nunca houve um sinal tão notável como o sinal que os anjos disseram aos pastores. Vocês o encontrarão no estábulo, envolvido em panos. You can see what God is? That's what it startles me today. E podemos ver o que Deus é. Isso é o que é. Isto me choca hoje. Why is it a revival can come to town of some great noted evangelist, and the great up and ups go, the mayor of the city, and all the up and ups are the fine dressed, and the poor is kind of looked down on? Porque é que pode vir um reavivamento à cidade de algum grande e famoso evangelista, e as notáveis pessoas da alta sociedade, o prefeito da cidade e todos os da alta sociedade, ou os bem vestidos, e os pobres são menosprezados. And you talk about some minister who's got some great education, that he can speak the most fluent words that just tickle your understanding, with great words that the poor would never understand, and you all call that great. E vocês falam a respeito de algum ministro, o qual tem uma grande instrução, de modo que ele pode falar as palavras mais fluentes que simplesmente deliciam sua inteligência, com grandes palavras que o pobre jamais entenderia, e todos vocês chamam isso notável. Don't you see that God is in humility? Não veem que Deus está na humildade? This will be a sign, the baby shall be wrapped in swaddling cloth and be laid in a manger over the manure of the cattle and sheep. Isto será um sinal. O bebê estará envolto em panos e deitado em uma manjedoura em cima do esterco do gado e das ovelhas. Oh, my. That's a sign. Oh, que coisa! Isso é um sinal. This shall be a sign unto you. You shall find the baby there. Isto será um sinal para vós. Encontrareis o bebê lá. Many times people think in a little old tore-up tabernacle. Some preachers that hardly know their ABCs. Muitas vezes as pessoas pensam em um pequeno, velho e arruinado tabernáculo, uns pregadores que mal conhecem seu abecedário. Gangsters and bootleggers and everything else converted. No education and use your southern expressions as his, haint, and carry, and tote, and fetch. You'll never find God there, but that's where you find Him. Wrapped in swaddling's cloth. Humility. Bandidos de quadrilha e contrabandistas de bebida e tudo mais, convertidos, sem instrução, e usam suas expressões sulistas como seus haint e carry e tote e fetch. Nunca se encontrará Deus aí. Mas é aí onde vocês o encontram, envolto em panos, humildade. You think it comes in some great way. Vocês pensam que isto vem de uma forma pomposa. If you want to hold your real conference with God, get a bunch of people like that. Then talk it over. Se você deseja ter sua conferência de verdade com Deus, apanhe um punhado de pessoas assim, então converse sobre o assunto. You can see the work of God. How He didn't take some sculptor, some great artist and something and give him an intellectual speech. Você pode ver a obra de Deus, como Ele não tomou algum grande escultor, algum grande artista e Ele deu uma oratória intelectual. But He took something that was nothing. Come down just like He did the first place. Mas Ele tomou algo que não era nada. Desceu exatamente como Ele fez a primeira vez. Someone said not long ago, if this discernment and this healing and so forth was of God, the Catholic hierarchy would have it. Alguém disse não faz muito, se este discernimento e esta cura e assim por diante fossem de Deus, a hierarquia católica teria tido isto.
Why didn't the Jewish hierarchy have it? Por que a hierarquia judaica não teve isto? It wasn't born in the palace. It was born in a stable. Isto não nasceu no palácio, isto nasceu em um estábulo. He didn't have needlework garments to put on, but the rags off the back of a yoke of an ox. Ele não tinha vestimentas bordadas para vestir, mas os trapos tirados do dorso e uma junta de bois. Laying over a pile of manure. The Son of God. The tabernacle in which God lived in. That's how he decided to come. Deitado acima de um monte de esterco, o Filho de Deus, o tabernáculo no qual Deus viveu. Foi assim que ele decidiu vir. We have to have turned around collars and frock-tailed coats and big fine churches and golden steeples. E nós temos que usar camisas e traje a rigor e fraques e grandes, finas igrejas e torres douradas. This will be a sign. You'll find him in swaddling's cloth, wrapped in swaddling's cloth and laid in a manger. There's a sign unto you. Isto será um sinal. Vós o encontrareis em panos, envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Há um sinal para vós. God dwells in humility, not in pomp. That's always been the devil's idea. God comes in humility. That'll be a sign. Deus habita em humildade, não em pompa. Essa sempre tem sido a ideia do diabo. Deus vem em humildade. Isso será um sinal. Not a lesser God, but a man. A man. Não um Deus menor, mas um homem. Um homem. He cried like a baby when he was a baby. He played in the streets like a boy when he was a boy. Ele chorou como bebê quando ele era bebê. Ele brincou nas ruas como menino quando ele era menino. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for